Boa tarde, galerinha do terceiro ano. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de ciências e o nosso conteúdo é o capítulo 3, Água e Ambiente, na página 132. Nós vamos entender um pouquinho qual a importância da água para nós e para o meio ambiente. Todo mundo, então, na página 132 da apostila de ciências. Vamos lá para a nossa apostila. Água e ambiente. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Temos a imagem de um senhor aguando suas plantas, né? Aí tem um rádio falando, continuamos com a falta de água, já não chove há 3 meses. Se o desperdício continuar, teremos água somente até o fim do mês, né? Então, a importância da gente cuidar da água, né? Economizar água. Temos as nossas perguntinhas de início de capítulo, né? Vasculhando ideias. Vamos lá? Quais são as atividades que estão ilustradas aí na imagem? Então, tem um senhor aguando suas plantas e os rapazes estão lavando carro, né? Com água limpa, olha só. Desperdiçando água potável, água limpa para lavar os carros. O rádio informa que há falta de água, pois não chove há 3 meses. Quais das atividades da ilustração deveria ser evitada nessa situação e por quê? A lavagem do veículo, né? Porque ele desperdiça uma água que é potável, uma água que é usada para beber, né? E como está um período de escassez de água, então é importante que se preserve, né? Que se cuide da água para não se desperdiçar. 3. Que atividades você realiza durante o dia utilizando água? Quais delas podem ser evitadas se sua cidade estiver com falta de água? Então, na nossa casa, a gente lava a louça, lava a roupa, limpa a casa, lava as áreas, né? Molha as plantas, toma banho, escova os dentes. Então, a gente realiza várias atividades utilizando a água. E você vai colocar aí quais das atividades que você realiza na sua casa que você poderia evitar nesse período, então, de falta de água. Ok? Vocês respondam na apostila. Na nossa próxima aula de ciências, a gente vai retornar para a correção. A água da cidade. Então, as cidades são povoadas por pessoas. Todas as pessoas precisam de água, né? Muitas cidades grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro, acontece muito de faltar água, porque como a população é muito grande, então às vezes não tem água para todo mundo. A parte da água que a gente utiliza nas nossas torneiras, elas vêm de rios, né? E essa água, então, passa por uma empresa de tratamento até chegar às nossas casas como água limpa e potável. O Brasil tem grande quantidade de rios, lagos, represas, mas muitas de suas cidades não se encontram próximas a nenhum desses corpos de água doce. Outras estão próximas a rios e lagos que chegam a desabastecer durante a estação da seca, que são rios temporários, né, que secam durante o período da estiagem. Então, é muito utilizado nas casas ainda, né, os poços artesianos. Aí tem a perguntinha 1, de onde vem a água que abastece a nossa cidade? A gente sabe que a nossa água vem da APA, né? E essa APA é a empresa que limpa a água do Rio Peixoto e quando chega nas nossas torneiras, essa água já chega limpa. Você conhece algum país ou alguma cidade que já teve problemas de falta de água e conseguiu resolvê-los? Explique o problema, o que foi feito para solucioná-lo. Então você vai fazer uma pesquisinha aí na internet, no Google, né? Você vai ver se conhece algum lugar que passa por falta de água. A gente sabe que a região nordeste do Brasil tem alguns lugares que passam por secas extremas, né? Quais são as atitudes que são tomadas perante esse problema? Vamos pesquisar. Mudanças na temperatura. A água se transforma constantemente na natureza, principalmente por mudanças de temperatura do ambiente causadas por fatores como altitude, exposição direta à luz e sombra, que inclui a passagem do dia e da noite, ventos e etc. Altitude. Quando subimos em uma montanha, por exemplo, é comum percebermos que a temperatura cai. Quanto mais alto, mais frio. A cada 1000 metros de altitude, temos uma queda aproximadamente de 6 graus na temperatura. Então, essa água vai acabar se transformando em neve, né? E vai ficar no estado sólido. Luz e sombra.
Em dias quentes, é refrescante descansar à sombra de uma árvore. Isso acontece porque locais com sombra apresentam temperaturas mais baixas, ou seja, temperaturas mais frescas, mais amenas, do que locais expostos diretamente à luz do sol. Dia e noite. Devido à presença do sol, sabemos que os dias são mais quentes do que as noites. Apesar disso, devido à atuação de determinados fatores ambientais capazes de influenciar o ambiente, podemos, em certos lugares e em certas situações, ter dias frios e noites quentes. Isso também depende muito das estações do ano. Vento. O ar absorve muito pouco o calor do sol. Bem, menos do que o solo e as rochas. Por exemplo, é por isso que o vento, fruto do movimento do ar, costuma ser frio. Não é à toa que muitas ventanias são acompanhadas por chuvas e fazem a temperatura do ambiente diminuir rapidamente. Nós temos aí a imagem de um termômetro, né? Normalmente ele é usado para medir a temperatura do corpo, né? Os pais, quando vocês estão febris, eles pegam um termômetro ou colocam debaixo do bracinho ou dentro da boquinha, né? Para ver qual é a média de temperatura do seu corpo, para ver se você está com febre ou não. Vocês devem conhecer este aparelho já. A gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo da água, né? O ciclo hidrológico, como ele é chamado, é o movimento contínuo da água presente nos oceanos, continentes, superfície, solo, rocha e na atmosfera. Esse movimento é alimentado pela força da gravidade e pela energia do Sol, que provocam a evaporação das águas dos oceanos e dos continentes. Nós temos um esquema aí na apostila de vocês, um desenho, né, que vai mostrar um pouquinho como acontece. Então, as constantes transformações da água devido às alterações ambientais, sobretudo relacionadas à temperatura, resultam no ciclo da água. O que acontece? Então, a água do rio, por exemplo, calor do sol vai aquecer essa água, ela vai evaporar, né? Vai passar pelo processo chamado evaporação. Quanto mais alto, a gente sabe que mais frio. Então, quando essa evaporação chegar um pouco mais alto, vai esfriar e ela vai se condensar, se transformando em nuvem. Essas nuvens, com toda essa evaporação, ela vai se encher e vai voltar para a Terra em forma de chuva. Esse é o ciclo hidrológico. A água dos mares, rios e lagos é aquecido por calor do sol e com o tempo transforma-se em vapor. Em contato com o ar e com o aumento da altitude, o vapor esfria, transformando-se em gotículas de água, que por sua vez formam as nuvens. Ao encontrar ventos frios, essas gotículas se multiplicam, formando a chuva que cai sobre o solo, as plantas e os animais. Assim a água volta para o mar e para os rios e lagos. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse tema, a gente vai assistir então um videozinho que a prof preparou para vocês. Vamos lá então. Smile and Learn. Olá, amigos! Me contaram que vocês não sabem o que é o ciclo da água. Fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês rapidinho. Eu sei de cor, que eu já fiz algumas vezes esse ciclo. O ciclo da água é o processo que move a água pelo planeta através dos mares, do céu e da terra. Tudo isso acontece graças à energia solar. O ciclo da água tem 3 etapas que eu vou te explicando durante a minha viagem: a evaporação, a condensação e a precipitação. Como você não pode vir comigo, estaremos conectados por essa câmera. Assim você poderá ver todo o processo do ciclo da água, tá bom? Olá, olá! Você está me ouvindo? Nesse momento eu estou no mar, que é onde vamos começar a viagem. Vocês estão vendo o sol lá em cima? Ele é o responsável por esquentar a água e transformá-la em vapor, fazendo com que ela suba para o céu. Chamamos esse processo de evaporação. A evaporação também acontece em rios, represas, lagos, porém em menor medida. Que frio! Já no céu, o vapor esfria devido às baixas temperaturas e se transforma em gotas de água minúsculas que formam as nuvens. Este processo se chama condensação. As gotas se juntam e vão ficando cada vez maiores e caem por causa da gravidade. Assim é como a chuva se forma.
Se fizer muito frio, este mesmo processo pode formar neve ou granizo. Este processo é chamado de precipitação. Essa é a parte que eu mais gosto. Hora de voltar para a Terra. Uhul! Já estamos outra vez aqui embaixo. Podemos começar o ciclo da água de novo. Que dia! O ciclo da água é cansativo. Vamos revisar o que a gente gravou. O ciclo da água é o caminho da água na Terra, passando por diferentes estados. A primeira etapa que vimos se chama evaporação, que é quando a água vira vapor graças ao sol que a esquenta. O vapor de água chega no céu e forma as nuvens, graças à condensação. Quando o vapor de água esfria, as pequenas gotas se juntam e caem em forma de precipitação. Por hoje é isso sobre o ciclo da água. Tchau, amigos! Pois é, então vocês assistiram um pouquinho sobre o ciclo da água, né? E a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Então a gente pode perceber que no planeta Terra a gente pode observar a água em estado líquido nas mais variados ambientes, mas a gente observa principalmente mares, rios, lagos, oceanos, tá? E na forma de chuva, né? Quando cai, então, através dessa formação do ciclo hidrográfico, quando ele volta para a Terra em forma de chuva. Depois a gente pode ver também que no estado sólido a gente tem a neve, tem o gelo, né? No estado gasoso, a gente vê o estado gasoso? Não, né? Porque é fumaça, né? Ele é invisível. As fontes de água doce que a gente tem na Terra é a neve, o gelo, a água subterrânea, rios, lagos, nuvens, chuva, são água doce. E a água salgada vem de mares e oceanos. E a gente tem dois processos, né, que fazem parte desse processo do ciclo hidrográfico, então, que é a transpiração e a evaporação, né? A evaporação que é tão importante aí para o processo do ciclo hidrográfico. Ok, sendo assim, para finalizar a nossa aula de hoje, vocês vão responder a atividade 1 e a atividade 2 da página 138 e na nossa próxima videoaula a gente vai fazer a correção dessas atividades. Beijinhos, tenham uma boa tarde e façam com muito carinho as atividades, que a prof está morrendo de saudade de vocês. Beijo, fica com Deus. Nossa.